Olá pessoal, meu nome é Antônio, eu faço parte do projeto de tutoria em Química, produção de materiais dinâmicos para Química Fundamental, e no vídeo de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre tabela periódica, suas propriedades e como os elementos são organizados. Então prepara o café, o caderno e a caneta e vamos lá aprender. Adiantando, é muito importante que vocês tenham em mão a tabela periódica, né, para sempre que precisar estar consultando lá na tabela periódica e como sugestão, eu vou deixar aqui o QR Code. Você basta apontar o celular em direção ao QR Code e baixar o aplicativo lá na Play Store, que tem diversas informações sobre a tabela periódica. Seguindo isso, vamos lá para a aula. Então você deve se perguntar em algum momento por que você aprender sobre a periodicidade? Pois bem, eis que as tendências periódicas elas nos permitem obter uma relação entre as propriedades com que certos grupos de elementos apresentam em comum. Então, o marco da periodicidade se deu com o avanço e a investigação da mecânica quântica. E, por fim, levou também à investigação das propriedades e das configurações eletrônicas do átomo. Ainda, a mecânica quântica ela nos permitiu verificar que tais estruturas eletrônicas externas elas se repetem em intervalos regulares de números atômicos. Então isso a gente chama de periodicidade, que na verdade são certas características com que grupos e átomos têm, mesmo sendo com números atômicos diferentes. Então com isso temos que as propriedades periódicas elas variam de acordo com a configuração eletrônica, isto é, com a forma com que aqueles elétrons estão dispostos no átomo. Então, ao longo do tempo, tivemos várias influências até chegar na tabela periódica que conhecemos hoje. Em 1929, o químico alemão Dobenheimer ele propôs que certos elementos químicos podiam estar agrupados sempre em grupos de 3 em 3, por terem certas semelhanças entre suas propriedades. Como sua contribuição na história, temos as tríades de Dobenheimer, que são elementos que possuem propriedades muito parecidas, como é o caso do cloro, do bromo e do iodo, como também do enxofre, do selênio e do telúrio, e do cálcio, estrôncio e bário, sendo o cloro, bromo e iodo as mais famosas. Então, em 1864, foi a vez da contribuição de Newlands, que ele disse o seguinte: se os elementos são arranjados em ordem de número atômico, suas propriedades se assemelham a cada intervalo de 8 unidades. Então, o que você tem é que se vocês consultarem suas tabelas periódicas, veremos que para o lítio, que ele tem número atômico Z igual a 3, se você acrescentar 8 unidades, você terá o número atômico 11, que no caso será o cálcio. Que por sua vez, se você aumentar mais 8 unidades, você vai ter o potássio de número atômico 19. Observe que, para os 3 primeiros elementos de cada coluna da tabela periódica, realmente as propriedades se repetem a cada 8 unidades. Mas quando a gente chega no quarto elemento, considerando dessa mesma coluna, nesse caso seria o rubídio, não é repetido com um acréscimo de 8 unidades. Então, apesar de sua ousadia, ele com certeza contribuiu, no mesmo ano, em 1864, para a publicação da tabela periódica parcial proposta por Mayer. Então, com certeza, Newlands ele foi muito influenciador para essa publicação da tabela parcial. Então, reza a lenda que em uma noite assim, muito obscura, o químico russo Dmitry Mendeleev ele teve um sonho na qual ele montava, ele arranjava a tabela periódica. Mas foi somente em 1869 que ele fez algumas boas observações sobre a tabela periódica e que certos elementos eles possuíam propriedades similares de acordo com o aumento da distribuição de massa atômica. Isso foi um pouco equivocado, Então, a proposta de Mosley em 1913 foi que a periodicidade, na verdade, ela é governada pelo número atômico e não pela massa atômica, como propôs Dmitry Mendeleev. E assim a gente tem a esquematização até chegar na composição da tabela periódica que temos hoje. Portanto, tudo isso culminou para que chegássemos a uma tabela periódica atual. A nossa tabela periódica atual ela contém cerca de 118 elementos, dos quais podem ser agrupados de acordo com a cor para facilitar a visualização dos grupos. Então,
A tabela periódica está disposta em 18 colunas, né? E essas colunas elas geralmente são chamadas de grupos ou famílias. Comumente no ensino médio, eles ensinam essas colunas aqui como famílias, mas na universidade você vai observar mais como grupo. É mais questão de costume mesmo. E as linhas da tabela periódica, você tem aqui, né, as linhas, elas serão chamadas de período. Então, uma passagem rápida sobre a tabela periódica vai ser que esse primeiro grupo aqui da tabela periódica, ele vai ficar conhecido como os metais alcalinos. E esse segundo grupo, com um amarelo mais claro, será conhecido como os metais alcalinos terrosos. Toda essa parte aqui do meio da tabela são os metais de transição. Essa outra parte são os outros metais, ou então metais básicos, como é corriqueiramente chamado. Essa parte aqui refere-se aos ametais, essa parte os gases nobres, e essa parte aqui seria referente à série dos lantanídeos, e a de baixo a série dos actinídeos. Então a gente vai ver todos esses elementos com mais informações nos próximos slides. Portanto, eu trouxe um videozinho aqui para ficar mais claro, uma passagem breve sobre esses elementos na tabela periódica. Elementos que vocês nem imaginavam e que estão presentes no nosso dia a dia. Vamos lá ver o vídeo? Com isso, a gente tem que a tabela periódica ela está muito bem relacionada com a configuração eletrônica, ou seja, com o modo que os elétrons estão dispostos nos átomos. Então, no grupo 1 e 2 temos o bloco S, cujos elementos, de acordo com a distribuição eletrônica, contêm os elétrons preenchidos no subnível S. Do grupo 3 ao 12 temos os metais do bloco D. Do grupo 3 ao 18, mais à direita da tabela, temos os metais do bloco P. E uma regra especial é dada a esses elementos do bloco F, que contém a série de lantanídeos, como também a série dos actinídeos. Como dito, a tabela está muito bem relacionada com a configuração eletrônica. Então, se você não lembra nada de configuração eletrônica, você já deve ter estudado provavelmente no ensino médio. Mas como eu sou um cara muito gente boa, eu trouxe aqui para a gente relembrar, tá bem? Então vamos lá. Linus Pauling, ele ficou conhecido na história da química por suas
contribuições muito importantes na química quântica. Ele propôs que a distribuição na qual os elétrons estariam dispostos no átomo, eles fossem colocados em subníveis de acordo com a energia. É isso que vemos aqui na figura ao lado. E então, nesse sentido, temos que a camada K ela comporta 2 elétrons, então o subnível dela é um S. E, por exemplo, se tivéssemos um nível 3, a gente teria uma camada M que comportaria 18 elétrons. E esses seriam subníveis de acordo com Pauli, 3s2, 3p6 e 3d10. Mas, Antônio, de onde vem esses 18 elétrons? Olha, veja bem, se você somar esse índicezinho que tem aqui em cima desse D, do P e do S, vai dar exatamente 18 elétrons. Então, vamos ver isso com mais calma, o que significa aquelas camadas que ficam orbitando lá os elétrons, tá bem? Então, vamos fazer um exercício para lembrar vocês como é que faz aquela distribuição eletrônica, tá bem? Portanto, vamos colocar a cachola para funcionar e resgatar as lembranças de como fazer uma distribuição eletrônica. O exercício diz o seguinte: de acordo com o diagrama de Pauli, faça a distribuição eletrônica dos elementos abaixo. Então eu trouxe aqui lítio, cálcio, ferro e iodo. Então o lítio ele tem um Z igual a 3. O que significa Z igual a 3? Que o número atômico dele é 3. Então, lembra aqui, número atômico ele é igual ao número de elétrons, que por sua vez é igual ao número de prótons. Se você não lembra disso, tá lembrando agora porque eu estou te falando, tá legal? Então, vamos fazer o uso da arvorezinha. Muita gente já deve ter visto essa aí como a arvorezinha de Natal de Pauli. Ela relaciona a energia, né, dos subníveis. Então, como o lítio tem 3 elétrons, basta a gente colocar aqui, ó, como o subnível é S, então ele comporta 2 elétrons. Então tá aqui, ó, 1s1. Então, quando a gente faz essa curva e vem para cá, o próximo subnível a ser preenchido com elétrons é o 2s. Então, como já foi 2 elétrons aqui, e o lítio tem 3, então só sobra um elétron aqui para você colocar na 2s. Então vai ser 2s1. Então isso caracteriza o lítio estar naquela primeira coluna, que é a coluna justamente do S1. Então a coluna do S2, que seria a coluna do lado, seria dos metais alcalinos terrosos, que é justamente onde o cálcio está. Então se a gente pegar que o número atômico dele é igual a 20, então ele tem 20 elétrons. Fazendo essa distribuição, seguindo essa ordem aqui proposta por Pauli, a gente vai obter que o seu último nível aqui, subnível, vai ser o 4s2. Justamente, se ele está na segunda coluna, ele tem que ser um metal com o último subnível S2. Tá legal? Então, de maneira análoga, você pode fazer isso para o ferro, como também pode fazer para o iodo. E fazendo toda essa distribuição eletrônica, né, seguindo essa ordem, você vai ver que o ferro ele termina em 3d6 e o iodo ele termina em 5p5, né? Então eles trazem consigo a característica de onde eles estão dispostos na tabela periódica. Então é por isso que o ferro ele é D, é por isso que o iodo ele é P, é por isso que o lítio e o cálcio são S, porque eles estão justamente naquele quadro da tabela periódica. E eu vou te ensinar a enxergar na tabela periódica como que esses elementos você pode encontrar esse último nível aqui sem precisar fazer essa distribuição de Pauli. Quer ver? Eu vou te mostrar rapidinho nesse exemplo aqui do lado. Então eu vou te mostrar aqui na tabela periódica o exemplo que demos para o iodo, que a gente vai saber por que é 5p5 apenas olhando na tabela periódica. Vamos fazer o seguinte, para o iodo, ele está aqui nessa posição, já podemos localizar, ele está na quinta linha, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu sei que ele está na quinta camada, certo? Então o 5 do 5p5 a gente já tem, né? Então, como ele está no bloco P, então eu já sei que ele é 5p. Mas Antônio, ele é o quê? 5p1? Ele é 5p2? Ele é 5p3? Ele é o quê? Então a gente vê que ele é 5p5. Por quê? Se você contar o número de colunas, aqui ele tem, ó, P1, todos os elementos aqui são P1. Todos os elementos aqui são P2. Todos dessa terceira linha são P3. Aqui é P4 e aqui é P5. Então, se ele está na quinta linha, ele é 5. Se ele está no bloco P, ele é 5P.
Então, se ele está na quinta linha do bloco P, então ele é 5P5. Pronto, você descobriu qual é o último nível energético do iodo, sem precisar de fazer toda aquela distribuição de Pauli. Tá legal? Então, temos aqui em nossa tabela periódica que nem todos os elementos eles são abundantes, muito menos naturais. Em cinza são todos os elementos que encontramos na Terra, mesmo que alguns deles sejam raros. Em verde temos os elementos que são raros no universo e que usualmente os cientistas já conseguiram sintetizar em laboratório. E em rosa são somente os de origem puramente sintética. Bom, se você pegar tabelas periódicas mais antigas, dos anos 2000, e entre essa faixa aí de 2000 a 2004, você vai ver que tinha esses espaços aqui para a descoberta de novos elementos, embora esses elementos não tivessem sido descobertos ainda. Na verdade, só alguns, como o fleróvio e o livermório, que tinham sido descobertos. Aqui você não se sabia a massa atômica, mas sabia que era possível sintetizar estes elementos. Então, com o passar do tempo, né, com a evolução dos reatores de fissão nuclear, de fusão nuclear e tudo mais, é que conseguimos chegar a outros elementos. E um desses elementos que foram descobertos mais recentemente foi o nihômio, né? Descoberto por esse camarada asiático, que foi o primeiro a descobrir este elemento em solo asiático, e ele sintetizou pela primeira vez em 2004, através de uma fusão de bismuto com zinco. A síntese do moscóvio foi feita pela primeira vez através do cálcio e do americium no ano de 2003, assim como o tennessine pelos elementos de cálcio e berquélio no ano de 2010. Esses elementos eles foram sintetizados em solo russo, em Dubna, e em solo americano nos Estados Unidos. O livermório também foi sintetizado em parceria com o laboratório de Dubna e com o laboratório de Lawrence. Então, os elementos que pertencem ao 115 seria o moscóvio, o elemento 116 seria o livermório e o elemento 117, o tennessine. Por fim, temos o último elemento da nossa tabela periódica atual, que seria o gás organessônio, que tomou o nome do físico nuclear que o descobriu, Yuri Oganessian. Entre o ano de 2002 e 2005 foi que ele foi descoberto. E esse elemento foi sintetizado a partir do califórnio e do cálcio. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Foi a parte 1, a parte mais curtinha, introdutória ali à tabela periódica. Na parte 2 veremos algumas propriedades da tabela periódica. Então, gostaria de agradecer aqui a Neb e a professora Rafaela, que são os colaboradores desse maravilhoso projeto aí de tutoria. Gostaria também de pedir que vocês, em caso de dúvida, nos contactassem por e-mail através do protute.quimica@gmail.com. E gostaria de lembrá-los que esse QR Code ele é referente ao aplicativo da tabela periódica, que vocês podem estar baixando e complementando o conhecimento de vocês. Gostaria também de pedir que vocês seguissem a gente nas nossas redes sociais e deixassem o joinha para dar uma fortalecida no canal, beleza? Valeu, até a próxima!